dizendo que tu és bem-vindo, é adorado, nós te amamos. Muito obrigada, Aleluia. Senhor, pela vida de cada irmã que está aqui, Senhor, daquelas que não puderam estar, mas que essa semente, Senhor, seja lançada numa boa terra. Espírito Santo, nós te convidamos, ó Pai, para fazer parte desse tempo conosco. Não nos deixe, Senhor, só, não nos deixe falar aquilo que não esteja no teu coração. Mas nós chamamos a tua presença para esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu acho que a gente pode, né, remir o tempo, né? Eu espero que estejam todas bem. Eu sei que algumas têm passado umas guerras, mas a gente tem visto o Senhor, né? O Senhor operando, o Senhor estando presente. E eu queria fazer uma introdução hoje bem assim, curta, né? Porque eu queria mais ouvir vocês hoje. Mas queria falar com vocês algo sobre a página que me chamou muita atenção, que eu acho que aconteceu uma virada de chave comigo no sábado, né? Hoje eu estava até conversando isso com uma irmã, que na página 110 ela fala sobre conselheiros. E hoje eu estava orando a Deus, né? E eu creio que ela está falando sobre pessoas para dar conselhos, ou não sei se de repente uma terapia, algo assim. Eu não entendi muito. Mas o que veio assim no meu coração, para compartilhar com vocês, sobre um texto que está lá em João 14, né? Esse texto, no versículo aqui 16, eu vou tentar aqui ler para vocês, assim, ó, que diz assim: Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, a fim de que esteja para sempre com o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e está em vós. Eu tive uma experiência sábado que eu queria compartilhar. Quando eu li essa página aqui, que ela fala no centro, ela fala de novo sobre algumas guerras, ela fala sobre o fruto do Espírito, né? Ser longânimo, e fala sobre a paciência. Ela vai falar sobre Jó, e tudo isso assim hoje veio no meu coração. Mas eu queria compartilhar com vocês algo que foi no sábado. Eu escolhi uma roupa para estar com as irmãs, né? Lá. A princípio, nós tivemos uma experiência. é, eu não sei se com você está dando assim um barulho. Está dando? Será que é meu aqui? O meu áudio? Parece seu, Andréia, É. porque dá Não, um não, eco da não, sua não, voz. não, mas não é da Andréa, não, Gleice. É porque tem algumas irmãs com o microfone aberto, tem que fechar os microfones. Aí dá É para. porque estava dando eco da voz dela para mim aqui. Mas É, vamos mas ver você se tem que fechando o desligar todos os microfone se microfones. melhora. Mas eu estava olhando aqui, os Ah, microfones das irmãs estão fechados, só o da Andréia que está aberto mesmo. Eu estava ouvindo como se a voz dela estivesse realmente repetindo, dando É, um eco. uhum. será que é? Eu nem sei como é que mexer aqui, gente. Deve ser porque tá com o celular e o Note. Você tá com os dois? Não, só com o computador, ou só com o celular. Não mexe nada Inclusive, não, Andréia, não é, mexe nada não, Andréia. Volta, é, volta, volta. vou voltar para cá. E o que que acontece? É, quando de manhã, eu tive uma experiência, a gente precisava chegar em Nova Iguaçu, né? E o tempo estava muita chuva,
Eu cheguei a mandar foto, acho que para a Paty, né, mostrando a montanha, e estava escuro, né? E eu sei que Deus começa a falar com a gente em várias coisas, né? Como a gente fala que Deus fala pelos sinais, né? E a gente entendeu, e eu comecei a orar, achando que de repente não conseguiria chegar. Mas graças a Deus o Senhor nos queria lá, né? Então foi eu e o Luiz. Mas quando eu cheguei dentro do carro, eu percebi que eu estava com um macacão que tinha um fecheclé atrás. E eu mesmo fiquei pensando, falei assim, gente, quando eu chegar lá, como é que eu vou? Eu vou no banheiro para abrir o fecheclé atrás, tal. Mas eu fui. Aí fui para lá, para Nova Iguaçu, e quando eu cheguei lá, as meninas até falaram, ah, você tá bonita, tal, não sei o quê, tal. Aí eu fui, eu precisei ir no banheiro. Aí eu chamei a Edna para ir comigo. Aí eu falei, Edna, vamos comigo no banheiro, tal. E aí foi, tranquilo, e depois ela fechou o fecheclé, aí eu vi. E aí a Renatinha começou a cantar uma canção que eu coloquei lá para vocês no grupo. E quando ela começou a cantar essa canção, o Espírito Santo começou a falar muito forte comigo. Eu não sou uma pessoa que chora assim, entendeu? E o Espírito Santo começou a se mover dentro de mim de uma maneira assim muito forte. Eu podia sentir que tinha um Deus dentro de mim. E ele começou a ministrar algumas coisas no meu coração, muito pessoal para mim, né? Muito pessoal ali. E eu comecei a sentir uma cura de Deus em algumas coisas, nos meus sentimentos, ali, naquele momento. E quando eu fui, né, falar com as meninas ali, ministrar tal, eu, eu até falei para elas dessa experiência que eu tive. Mas hoje pela manhã, veio assim, quando ela fala sobre o companheiro, eu não consegui ver assim alguém, né? Eu sei que Deus usa pessoas, mas ele de novo me visitou, entendeu? Ele veio forte de novo, falando sobre como naquele momento, por exemplo, eu não tenho vergonha, não é porque eu conheço a Edna já faz 20 e poucos anos, né? A gente conhece. E quando a gente tem relacionamento, eu vejo de novo e ela fala sobre isso, porque ela vai falar sobre as dores dela, mas ela volta de novo a falar sobre o relacionamento com Deus. E o Senhor ministrou isso pela manhã no meu coração, quando essa página que ela fala sobre o companheiro, sobre a experiência que ela passou, e o Senhor tornou a me lembrar que é como se a Edna tivesse ali como se fosse o Espírito Santo, que eu precisava de ajuda. E aí ela estava ali, e eu não tinha vergonha dela. Nós entramos no banheiro juntas, entendeu? Não tinha vergonha, estava nua, não tinha vergonha. Por quê? Havia uma liberdade, a gente se conhecia, ela foi ali para ajudar, para eu fechar o fecheclé do meu macacão. E de manhã eu estava compartilhando isso com umas irmãs e falando assim, como esse texto falou o meu coração, porque Jesus ele falava para os discípulos que ele estava indo, mas deixava o Consolador, aquele que nos ajuda, né, nesse tempo. E a importância da gente estar tão sensível a essa voz e de se despir mesmo das coisas, nos vaziar, nos limpar, ficar nu, porque quando a gente vê lá Adão e Eva, quando eles pecaram, eles estavam nus diante de Deus. Deus vinha toda tarde, né, com eles, passeavam ali, e eles ficavam tranquilos, porque eles se relacionavam, aquela presença de Deus, né, trazia prazer neles. Mas quando eles pecaram, eles se afastaram, eles se esconderam, né? E aí, e ainda eles se esconderam e Deus ainda pergunta a eles: quem disse que vocês estão nus? E essa experiência, para mim, no sábado, assim, ficou muito forte. Hoje de manhã, eu estava aqui pensando, eu falei assim, Espírito Santo, que coisa linda. E esse texto
é lindo, porque além de Jesus estar ali, ele falando do Pai, né? Quem vê a mim, vê o Pai, né? Ele ainda fala que ele vai e vai deixar o Consolador, que é o Espírito Santo, e esse Deus, ele mora em nós. E eu fiquei pensando em Jó, porque ela fala sobre Jó aqui, né? E aí eu estava já pensando em Jó, porque eu falei, gente, o único que estava dentro de Jó era o Espírito Santo, era Deus que estava ali, porque o homem passou, a gente fala assim, paciência de Jó. Aí hoje até uma menina brincou assim comigo, paciência de Jó, porque ele teve que ter paciência com a própria esposa dele. Então, mas ele tinha Deus dentro dele ali, porque é um homem que perdeu tudo, tudo. Mas no final da história, ele ainda fala o quê? Que ele não conhecia Deus, ele conheceu no processo. No processo dele, ele começou a ter relacionamento com Deus. E aí eu entendi que nesse dia, entendeu? Nesse sábado, o Espírito Santo estava falando isso comigo. Ele é aquele que nos ajuda. Ele nos ajuda na nossa fraqueza, ele nos ajuda a orar. A gente não sabe orar, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a ter o caráter de Jesus. Porque, beleza, a gente vai falar muito sobre dores. Eu acho que, por exemplo, a Gleice está lá no hospital com a mãe dela, a Vanessa está com o irmão internado. E se a Dani está aí sentindo dores, que está no processo. Todas nós. Mas quem está dentro de nós é um Deus. É um Deus que está pronto para nos servir e nos ajudar. Mas a gente precisa estar com o nosso coração totalmente entregue, né? Nosso coração precisa ser totalmente dele. E hoje eu só queria colocar isso, porque hoje eu falei assim, Espírito Santo, seja bem-vindo. De sábado para cá, parece que eu... Sabe aquele processo que você vai, parece que apanhando do Espírito Santo? Que ele vai te contando, assim, fala, ó, vai tirando isso aqui, que não tá bom, entendeu? Que eu quero te alinhar. Então, só me resta, nesse momento, pedir para que ele entre, né? Abrir totalmente, né? Ele já está dentro de mim, mas deixar que ele faça a obra completa, né? Eu não sei orar, ele nos ajuda. Até as dores, a gente não sabe como passar se ele não estiver com a gente. Eu acho que a Dani está sabendo bem disso agora, né, Dani? Entendeu? Que se ele não estiver aí te sustentando, né? E é difícil, então a gente conta com a ajuda do Espírito Santo, né? Então, hoje eu queria ouvir, né? A gente vai ouvir a Vanessa, porque é tão interessante. Vamos ouvir a Nani também, que eu quero ouvir um pouquinho a Nani, porque é interessante que a gente não se dá conta quando a gente está com muita dor, muito, porque a gente de repente quer correr para aquilo que nos tira a dor, né? E hoje, por exemplo, a gente sabe que Deus dá algumas direções, tipo hospital. Eu precisava ir no banheiro, a Edna foi me auxiliar, né, para me ajudar o fecheclé da roupa, e outras, em várias atividades, outras socorre uma irmã. E a importância também que eu vi nesse capítulo da gente ter amigos, irmãos, companheiros que nos ajuda na caminhada, entendeu? Que esteja com a gente, cooperando. Isso, para mim, foi também importante nesse capítulo. E aí, eu queria ouvir um pouquinho a Nani, a Paty, ver aí quem é as irmãs que... A Paty não, a Vanessa, perdão, gente. E aí, tá com elas. Quem fala primeiro? Depois eu quero falar também, tá? Ah, ou a Vanessa ou a Nani. André, é só avisar que tá dando 10 minutos que vai cair. Aí, se cair aqui, eu faço de novo o link e a gente retorna, tá? Eu vou abrir aqui o áudio. Pode falar, Nani. Ah, vai a Vanessa primeiro? Vou falar? Pode. Para eu falar?
Paz, minhas amadas. Então, né, nesse capítulo, né, demorado demais, difícil demais, logo na página 104 me chamou a atenção. A página 104 e a página 106 me chamou a atenção dois trechos, né? E vem complementar o que a Andrea estava falando. Nossos conselheiros são sábios e nós os ouvimos. Eles sabem como nos orientar. Nós precisamos deles. Na página 104 ela escreveu isso. E na página 106 ela fala: meus pés estão trêmulos, meus tornozelos se contorcem, como se fossem quebrar, e eu estou prestes a cair dessa corda bamba. Quando eu li o primeiro trecho, eu fiquei assim, muito reflexiva, né? Porque a Andrea sempre foi uma amiga conselheira, né? Uma mãe espiritual, e aquilo me chamou muita atenção, porque remete ao nosso relacionamento com pessoas e ao nosso relacionamento com o próprio Deus, com o Espírito Santo. Mas essa parte da corda bamba, o Senhor me lembrou de uma experiência que eu vivi em família, né? E Deus ele costuma me dar analogias, né? Eu costumo fazer analogias com as experiências que eu passo. E essa experiência eu quero compartilhar com vocês. Eu saí com a minha família num domingo, né? Nós fomos para um parque aqui no Rio, Parque da Catacumba, e lá tem uma prática de arborismo, não sei se as irmãs conhecem, né? São obstáculos lá, né, 7 metros de altura do chão, 120 metros de comprimento, são 9 obstáculos entre as árvores. Então, você vai passando, tem cabo de aço, tem troncos, tem como é que se diz? Tipo uma escada, enfim, pontes, né? E aí você vai passando por esses obstáculos. E o que acontece? Há muito tempo atrás, eu tentei fazer quando eu estava grávida do meu primeiro filho, há 12 anos atrás, eu tentei fazer esse percurso e não consegui, fiquei com muito medo, parei, desci e não fiz. Eu estava com uma amiga, lembrei disso agora. E dessa vez eu fui com o meu filho, né, mais velho, que eu estava grávida dele, eu falei assim, eu acho que eu estou grávida, eu não vou fazer isso. E eu realmente estava grávida dele, e dessa vez eu fui com ele. E aí eu estou subindo a escada, nisso que eu estou subindo a escada, um homem vem voltando. Ele voltou, eu não entendi porque ele estava voltando, mas ele desceu e eu continuei a subir. Passei o primeiro obstáculo, passei o segundo obstáculo. Quando eu cheguei no terceiro, né, que era um cabo de aço, para eu passar, eu paralisei. Eu falei assim, não, me deu muito medo. E aí eu fiquei parada ali. Eu falei assim, não vou passar. E eu não conseguia, não conseguia. Aí eu olhava para um lado para o outro, eu, a 7 metros de altura do chão, como é que eu vou descer daqui? Eu não vou para lá, eu vou voltar. O que eu vou fazer? Até que eu chamei um instrutor, né? Eu pedi para chamar um instrutor, o instrutor olhou para mim, perguntou meu nome, aí eu falei, e ele falou, Vanessa, você consegue. Você vai passar, eu vou te dar a instrução. E aí ele me ensinou, porque a gente fica preso por uma corda, né? Pelo um cinto na cintura e uma corda, que a gente vai passando por cima. E aí ele me ensinou, você segura a corda com a mão direita, e você com a mão esquerda você vai empurrando, e ele me deu todas as orientações de como passar por aquele obstáculo. E assim eu fui, com muito medo. Quando eu cheguei, assim, dei o primeiro passo, eu tremia, e eu fiquei literalmente na corda bamba, né? Foi o que eu lembrei, porque a corda balançava muito, eu tremia muito, e a corda balançava, e ele, não, você consegue, vai, vai devagar, bota o pé de lado, e ele me incentivando ali, e eu indo muito devagar, com muito medo, tremendo, aí teve uma hora que eu parei no meio, mas eu tremia muito, e fui passando. Consegui passar aquele obstáculo. E aí, ele era o terceiro, se eu não me engano, terceiro ou quarto, acho que era o terceiro. E aí eu tinha mais obstáculos para passar, e aí eu fui passando. Teve um outro que eu também fiquei com muito medo, mas fui vencendo no meu tempo. E eu olhava para trás, uma fila se formando, né? Porque cada obstáculo pode passar, só passa uma pessoa por vez. E aí, aquelas pessoas atrás de mim, vai cair? As pessoas atrás de mim, eu com medo, né? Aí eu continuei seguindo.
E eu olhava e falei, caramba, eu tô empacando todo mundo. Mas eu falei assim, não, eu vou no meu tempo. Não tenho que me preocupar com as pessoas. E seguir, né? Até que eu consegui passar por todos os obstáculos. E lá no final as pessoas estavam tudo me observando. Eu não percebi, né? Que as pessoas estavam me observando. E lá no final, quando eu cheguei no final, todo mundo que estava lá embaixo me olhando bateu palma, né? Aplaudiu. E eu fiquei assim, poxa, uma sensação de vitória, né? Uma sensação de eu consegui, eu venci o meu medo, porque realmente o medo me para. Quando eu cheguei naquele terceiro obstáculo, o medo me paralisou. Eu fiquei parada, eu fiquei travada. Eu não, falei assim, eu não vou sair daqui, eu tenho que descer de alguma outra maneira. E Vanessa, porque. Oi. um Em Provérbios 11, 14. Quando não há sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros, há segurança. E em Provérbios 13, 13 diz: quem despreza os bons conselhos acabará mal, mas quem os segue será recompensado. E aí eu pensei, caramba, a gente precisa de conselhos, mas passar pelo crivo da Bíblia. Nós temos que saber se ele é bíblico. Se aquele conselho que nós estamos recebendo passa pela palavra do Senhor, porque muitas das vezes a gente compartilha com uma pessoa, um irmão, pode ser uma irmã, mas às vezes a pessoa, ela cheia de emoção, ela dá conselhos dela mesma, com uma boa intenção, né? De ajudar, ela olha aquela situação, ela não olha pela palavra, ela olha pelo momento que você está vivendo, e ela te dá um conselho que não é bom, que é um mau conselho. Então a gente tem que ter esse discernimento, e é o Espírito Santo que vai nos dar o nosso maior conselheiro, que é o Espírito Santo, né? E aí que nós possamos, nesse tempo, aprender a caminhar, mesmo que na corda bamba, né? Isso o Senhor me deu, essa analogia, né? O Senhor me deu, foi na quarta-feira de manhã. Quando foi na quarta-feira à noite, eu cheguei do trabalho, eu internei meu irmão, né? E aí ele continua internado. E aí você vê que a gente está nesse processo, né? E lá na página. Só um minutinho. Na página 111, tá assim: continua andando, ela escreve, né? Continua andando na corda bamba lisa. Um passo de cada vez, tome fôlego quando necessário, mas não pare. Não hoje, nem amanhã. Jesus está aqui e não permitirá que você caia. E aí eu substituo e você pode substituir. Continue andando na corda bamba, Vanessa, Daniela, Meilin, Patrícia. E que Jesus está com a gente e não vai nos deixar cair. A gente pode achar que vai cair, que não vai conseguir, mas o Senhor está do nosso lado. Ele está conosco o tempo inteiro. E que a gente possa confiar no amor do Senhor, né? O que a Andréia sempre fala para mim. Confia no amor de Deus, confia no amor de Deus. E é o que eu estou passando nesse momento, confiando no amor de Deus, sabendo que Ele não perdeu o controle de nada e que os obstáculos que estão por vir, junto com Ele, eu vou vencer. É isso, minhas amadas. Oi? Andréia, sua áudio tá desligada. Andréia, o seu áudio está desligado. Ah, tá. Não, eu queria que a Helena tem um tempinho aí para compartilhar com a gente. Oi, irmãs, paz, boa noite, né? Eu quero só agregar na página, peraí. Na página 111, no final do parágrafo, o penúltimo parágrafo e o último parágrafo da página 111. Ela fala, né, a autora do livro, ela fala assim: o processo não é uma forma cruel de afastar você da promessa.
é exatamente o preparo de que você precisa para lidar com ela. E aí ela segue falando no último parágrafo, né? Muitos versículos da Bíblia falam desse processo que produz aquilo de que precisaremos quando entrarmos na promessa. Aqui estão alguns dos meus favoritos. Aí ela cita, né, na página 112, ela cita 1 de Pedro 5:10, depois Colossenses 1, de 9 a 11, e depois 2 Coríntios 12, de 9 e 10, né? E Tiago 1, de 2 a 4. Aí eu queria agregar 2 Coríntios 1, deixa eu ler. Tem microfone aberto, por isso que está dando essa interferência. É o da Andréia. Não, Paty, é você não consegue fechar o da Andréia, não? Fechou. Fechou. Em 2 Coríntios, no capítulo 1, do verso 3 e o versículo 4, ele diz assim, Paulo escreve assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. Aí no verso 4 ele segue falando: É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Há anos atrás eu recebi essa palavra. Eu estava passando por um momento difícil, né, na minha vida, e aí um irmão compartilhou essa palavra comigo. De verdade, irmãs, o nosso Deus, que é um Deus de misericórdia e de consolação, ele nos consola para que nós possamos consolar outros. O Senhor não somente nos consola porque ele é Deus, porque ele é bom, não somente parece pequeno, né? Mas não é isso, ele é grande. Não somente por causa disso. O objetivo, o alvo de Deus é que a gente possa consolar outras pessoas. Então, todo esse processo que é doloroso, que é doído, que faz com que a gente ache que a gente não vai conseguir passar ou chegar lá. Quando eu li, né, a autora falando aqui, né, sobre a questão do processo, ela vai falando dos versículos, aí eu falei, Jesus, está faltando. Ela botou os favoritos dela, mas o meu favorito é esse. Eu tenho plena convicção, todas as vezes que eu estou passando por uma tribulação, que bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias, e é Deus de toda consolação, e é Ele que nos conforta, né, em toda a nossa tribulação, todos os nossos problemas, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Então, assim, o Senhor ele faz conosco para que a gente possa fazer com os outros. Esse é o nosso papel, porque existem dores dentro da gente que ninguém vai sarar, ninguém vai sanar, não tem palavra. Então, o próprio Deus ele se incumbe, né, de nos consolar. Para quê? Para que nós possamos consolar outros. Eu estou tentando fazer o que a André propôs, né? Ler um capítulo por semana. Eu sou aceleradinha, por ver, tinha lido tudo já. Eu quero chegar no parte final. Mas não, estou lendo um por semana, né? Então é que a gente não perca isso, né? Essa convicção que o Senhor é aquele que consolar. Amém? Depois eu vou botar uma música lá, já que a André é a pessoa da música, eu vou botar a música lá no grupo, que foi minha trilha sonora da época. Quem falou que queria compartilhar? Alguém mais? A Kelly falou, queria falar. Cadê Kelly? Ela saiu, será?
Ou então ela nem conseguiu voltar ainda, né, Andréia? A Nani também, Nani, você falou que a Nani ia falar? Seu microfone está desligado, Andréia. Ah, é. Liguei agora. A gente está aprendendo, misericórdia, que mover é esse? Cadê a Nani? Estou aqui. Compartilha aí, Nani, um pouquinho. Você leu. A Eu gente até quero, tirou foto de um pedacinho aí, né? pais amadas, falar com as filhas do pai, né? As meninas, que privilégio. Sempre dá um frio na barriga, né? Porque falar daquilo que a grandeza do Senhor em meio ao sofrimento ou à tribulação, né? A gente reconhece a soberania de Deus. Sim, eu li o livro e quero compartilhar de algo assim que me chamou a atenção. A Helena até leu, achei também interessante a passagem que você leu também, estava meditando nela. E, bom, tem no parágrafo, né? Ouvindo vocês falar parágrafo, também estou nesse parágrafo, né? Lá na página 106, que me chamou a atenção, fala: eu sei que devo seguir o processo de Deus antes de ver o cumprimento da sua promessa, né? Nós, seres humanos, somos tendenciosos que a promessa se cumpra logo, né? Porque somos mediatistas, né? E nesse processo, Deus acaba nos tratando e acaba revelando nossos corações. Também tem uma passagem que eu sempre leio, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, do 8 em diante, que fala assim: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte, por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossa carne mortal, de maneira que nós opera a morte, mas em vós a vida. Compartilhar rápido, né, essas passagens que eu sempre falo e declaro, né, de tantas outras, né, que o Senhor ministra muito ao meu coração, de um processo que eu entendo, né, desse processo que ela passou e que nós passamos, claro, de maneira diferente, né? Cada um passa um processo a qual o Senhor quer extrair de nós a verdadeira adoração e a perseverança em continuar. É fácil? Não, não é fácil. Mas aí que está o segredo, a perseverança. O salmista fala que os nossos olhos, os olhos dele, em meio à situação, tá em Cristo, está no Senhor, né? Quando a gente lê essa passagem, ele fala de onde me vem o socorro. O socorro dele, ele olhou assim, peraí, em meio às situações, o meu socorro vem do Senhor. Então, assim, eu tenho aprendido isso na prática, né? Não só, como ela fala de Jó, que o Jó aprendeu, ele só ouvia falar do Senhor, mas ele teve que aprender o sofrimento na prática. E o Senhor deu testemunho de Jó. Olha só que privilégio. E eu creio que o Senhor também quer dar testemunho de nós. Nós somos perfeitos, somos pessoas, somos humanos, vivemos nesse mundo, mas não somos deste mundo. Nós temos o céu. O reino de Deus, ele é tomado à força. E o meio sofrimento também é isso. Muito, a meia caminhada, esse sofrimento desiste. E aí me faz me ver a autora que, em meio a esse sofrimento, com todas as dores, ela
aprendeu a olhar para Cristo e confiar. Porque eu falar que eu confio é uma coisa, agora estar dentro do processo é outra coisa. Porque aí você olha para todos os lados e você vê que eu tenho várias amigas, eu tenho aí a Andréia, minha amiga, minha pastora, mas muitas das vezes, por mais que ela me dê a palavra, ela não pode me socorrer, porque é humana como eu. Então, eu aprendi, Senhor, em todo esse processo que eu venho passando, eu aprendi que eu preciso cada vez mais me agarrar ao Senhor. Né? Eu vim de um. Estou separada do meu esposo, né? Vou contar rápido. E sei que é um processo de Deus. Eu sei que Deus está trabalhando em ambos os lados. Eu creio nisso, é minha fé. Mas nesse período eu fui morar em Santa Catarina, quando tudo aconteceu, quando veio a descoberta de uma traição. E foi muito doloroso para mim, porque o Senhor me ensinou. E todos os dias, em oração, a Edna, minha testemunha, né, que acompanhou aí arduamente comigo, eu declarava em voz alta, porque o perdão, eu não tenho que sentir, eu tenho que obedecer. E eu declarava todo dia em voz alta, Senhor, eu perdoo ele, e falava o nome dele. Só que eu não sentia nada. E nesse período, as portas também se fecharam, porque a falta de perdão é isso. Ela acaba também fechando todos os lados. E então eu estava buscando, declarando no mundo espiritual, trazendo a existência, crendo na liberação de perdão, mas que eu também estava ferida, pedindo ao Senhor para me curar. Uma certa noite, de madrugada, o Senhor me acordou e eu fui orar. E antes de orar, o Senhor falou assim: pega o telefone e declara perdão sobre a vida dele. Eu peguei e, e eu declarei perdão. Quando eu declarei perdão sobre a vida dele, as portas se abriram. Deus trouxe cura ao meu coração. Isso que eu estou resumindo, tá, Mar? E naquele dia, Deus abriu uma porta para o meu filho. Meu filho é jogador, vocês sabem. Ele ficou 1 ano sem jogar por causa dessa situação. Não só por causa dessa, é um dos motivos, porque o mundo espiritual é muito real. E por eu ser autoridade, juntamente com meu esposo, e ele estava morando e sendo solteiro, o que eu sentia, refletia. E eu ali, naquele dia, eu falei com a Andréia. Declarei para a Andréia naquele dia aquilo que Deus fez de madrugada comigo. E quando eu acabei de falar, abriu-se a porta de emprego para ele. Ele foi para Santa Catarina jogar lá. E só que Deus ele fez algo tão tremendo, né, que não dá para dar detalhe, que é muito grande. Eu sei que ele não queria me levar, mas os caras lá falou para levar ele, para me levar. E quando eu fui para Santa Catarina, o Senhor falou comigo: agora eu estou te levando, porque é um tratar meu contigo. Vou te revelar. Eu fiquei sozinha lá. Passei 6 meses em Santa Catarina. E nesses 6 meses, Deus revelou o meu coração. Eu louvo a Deus por isso. Porque Deus me revelou a dependência emocional. Eu pude entender porque essas mulheres, a dependência dela, quando apanha, quando sofre, está de novo com o marido. Ali o Senhor fez de entender esse período de 6 meses. Deus me acordava 3 horas da madrugada para clamar.
Deus me chamava mesmo e revelava. E eu chorava e eu compartilhava isso com a Andréia, porque ela me pastoreava de longe, eu podia compartilhar com a Edna algumas coisas que o Senhor estava falando ao meu coração, estava bem. E quando Deus ele me mostrou tudo o meu coração e eu fui buscar uma libertação, porque eu entendi que a dependência emocional é idolatria. E eu falei, Senhor, ele não é o meu oxigênio, o Senhor é tudo para mim e eu quero ser liberto. O Senhor tem que ser o centro. Mas por que isso? Porque Deus revelou o meu coração. Quem era Elaine? E ali eu pude ficar 6 meses buscando, pedindo ao Senhor a minha libertação. E quando Deus, nesse período de 6 meses, Deus me falou assim: você vai trabalhar na leis. Foi muito rápido. E eu fiquei assim, trabalhar com leis, não tenho máquina leis e tal. E nesse período que Deus começou a me curar, Deus me levou para Curitiba. Gente, acho que eu vou andar o mundo todo, hein? O Brasil todo conhecido. E Deus me levou para Curitiba, fiquei na casa de um irmão lá. E lá Deus fez um trabalho tremendo e me ensinou a trabalhar na lei. Lá foi uma escola e esse processo de sentimento que estava dentro de mim, eu estava sentindo que eu não estava mais forte dentro de mim, porque na realidade eu queria muito e quero o Senhor. E quando foi um período também de 6 meses, o Senhor falou para mim que ia me tirar de lá. Para onde? Para onde estava Luiz e André. E nesse período, eu só quero pontuar uma coisa aqui para vocês. Como a importância da sujeição, como a importância da unidade. Eu quero louvar, se eu chorar aqui, eu estou chorando mesmo. Eu louvo a Deus pela vida das irmãs de Nova Iguaçu. Nós amo vocês. No período mais difícil, vocês estavam ali comigo. Amadas, vocês são muito especiais. Vocês não têm noção. Eu queria pontuar isso e dizer também a importância da sujeição. Eu estou aqui, eu estou correndo testemunho, gente, por causa do tempo. Mas eu estou aqui no Espírito Santo, debaixo de sujeição. Sujeitei o Dinho, lá de Curitiba. Sujeitei o Luiz. Sentei com o Fran. E seria uma palavra final. E ele falou assim, vai espiar a terra. E eu vim para cá, fiquei um tempo com a Andréia. E o Senhor, e eu falei para o Senhor, Senhor, se é o que o Senhor quer que eu venha para cá, eu preciso que o Senhor abra uma porta para mim, de emprego. E na primeira semana, né, nesse período que eu fiquei aqui com a Andréia, eu fui a alguns lugares para conseguir serviço e não nada. E antes de vir embora, eu estava 4 dias, eu fui apresentada, hoje são os meus patrões. E eu falei para ele, para o Senhor, eu falei, Senhor, se essa é a tua vontade que eu venho para cá, e uma coisa eu te peço, que ele aceite eu ir para Curitiba, pegar minhas coisas e deixar com a minha mãe. Se ele aceitar isso, eu vou entender que essa é a tua vontade. Eu vim para cá. Quando eu falei com ele, e falei para ele assim, ó, tô indo, as minhas coisas estão em Curitiba. Vai demorar mais ou menos um mês por aí. Ele virou para mim e falou assim, vai, faz o que você precisa fazer. Depois você volta para cá. Quando isso aconteceu, eu compartilhei com a Andréia e a gente entendeu que era um sinal e eu voltei para Curitiba e Deus fez um mover tão tremendo. Eu trouxe as minhas coisas, deixei na minha mãe e vim trabalhar. Isso eu preciso frisar para vocês, quando a gente depende
do Senhor, porque é um processo. E quem disse que o processo é maravilhoso? O processo é realmente isso doloroso, porque nesse período, Deus ele quer mostrar para nós quem nós somos, se realmente dependemos e confiamos na soberania dele. E ali eu fiquei nessa dependência de Deus, sujeitando, me colocando. Quando eu voltei, aonde eu fui trabalhar, hoje eu trabalho numa fábrica de bordado, vim sem nada, tá, gente? Uma das coisas que eu pedi a Deus, eu falei, Senhor, eu preciso ficar em algum lugar. Eu quero também honrar a Kelly aqui. A Kelly abriu a porta da casa dela. Deus preparou tudo. E eu fiquei lá 2 meses. E, e eu fui trabalhar. Você lembra que eu falei para vocês, lá em Santa Catarina, que o senhor falou para mim que eu ia trabalhar na laser, com a máquina laser? Pois é, meninos. Eu terminei meu estudo há pouco tempo. E hoje eu trabalho com laser, trabalho com arquivo. Eu tenho uma cadeira para mim, eu tenho um computador para mim, eu tenho uma mesa só para mim. E eu falei, Senhor, obrigado, porque em meio a essa dor, o Senhor está mostrando que o Senhor é soberano sobre a minha vida. Eu não vivo pelo que eu vejo, eu vivo pelo que eu creio. Porque saí de Nova Iguaçu, desceu na parte da igreja de Nova Iguaçu, que eu amo. Fui para Curitiba, sentindo muita saudade. Para Santa Catarina, depois Curitiba. E vim para cá, viver na dependência do Senhor. Vim para cá, meninos, sem nada. Eu só vim com as minhas pinturas, algumas pinturas. E aqui Deus me deu para a glória do Senhor. Eu preciso glorificar aquele que me dá todas as coisas. Deus me deu emprego. Deus me deu uma casa. Deus me deu tudo. Deus me deu móveis, tudo que eu precisava. E eu falei assim, até a última coisa que eu estava pensando em ganhar, comprar, Deus me deu uma televisão. Deus me deu um móvel de quarto. Deus me deu geladeira. Por que eu estou falando esses detalhes? Porque Deus é detalhista. Então, assim, o processo é fácil? Não. Crise, nós temos, sim. Há uma crise, bate em nós. E eu confesso para vocês que me coloco diante do Senhor e dobro meu joelho e choro. Pronto, Senhor, estou de pé, eu não posso parar, o meu caminho, o meu destino é o céu, as situações não podem me parar, porque eu amo, eu te amo. E ontem foi tão especial para mim que Deus vem ministrando no meu coração sobre santidade. Só para fechar agora, eu ouvi uma pregação que Deus falou muito no meu coração, da pastora Raquel, eu não sou de ouvir ela. E ela estava falando sobre Ana. E ela questionou a Deus por que o Senhor demorou muito tempo a responder a Ana, de dar um filho, de todo sofrimento. E ela disse que o Espírito Santo falou com ela que o Senhor estava traindo Ana para ele, extraindo a melhor adoração que está dentro dela. E eu fiquei assim, falei, Senhor, se esse processo está valendo a pena, eu só quero te adorar. Porque o Senhor é tudo que eu tenho, porque eu te amo. O meu amor por ti é grande. Eu estou aqui no Espírito Santo, Santa Catarina passei, Curitiba, onde o Senhor quiser me levar.
eu quero dizer que eu te amo. Então, amados, a promessa há de acontecer no tempo dele. Mas nesse período que passamos, ele quer sim tirar de nós o coração adorador. Eu não quero adorar o Senhor pelo que ele me dá. Eu quero adorar pelo que ele é na minha vida. Ele é meu Pai, é o meu Senhor, é o meu Salvador. Eu, como eu falei no início, eu estou sentado com o Senhor nas regiões celestiais. Olha que privilégio! Nós estamos assentados com o Senhor nas regiões celestiais. Somos filhas e meninas dos olhos dele. Somos privilegiados, porque o nosso descanso não é aqui. Luta vai vir? Batalha vai vir? Mas os nossos olhos têm que estar em Cristo, porque o processo é esse. O processo de cada um, a qual o Senhor deu. Então, assim, cortei o máximo o que eu queria falar, o que a Helena falou do processo, né? O processo não é uma forma cruel de afastar você da promessa. É exatamente o preparo de que você precisa para lidar com ela. Então, que nós possamos lidar com o processo de Deus, que Ele permita na nossa vida. Por causa de quê? Por causa de nós mesmos. Porque essa nunca foi a vontade de Deus. Mas por causa das nossas concupiscências, dos nossos desejos, Ele permite para revelar quem nós somos, para revelar o nosso coração, porque Ele quer curar a gente de dentro para fora. Meninas, esse é um pequeno testemunho da grandeza do Senhor, porque Ele é soberano em todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Agora vocês estão me ouvindo? Glória a Deus. Amém. Estão conseguindo me ouvir agora? Porque eu estava com problema aqui no Sim, microfone. Kelly. Estamos te ouvindo. Então, eu vou passar para a Rose, minha amiga lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul. Aí depois da fala dela eu queria falar, tá bom? Amém. Eu quero nessa noite cumprimentar as irmãs com a paz do Senhor. Aqui em Santa Maria, meu nome é Rose, privilégio estar aí com as irmãs. Minha amiga Kelly aí, nos encontramos lá no interior do Amazonas, eu saindo do Rio Grande do Sul, ela saindo de Brasília. O Senhor tinha algo para realizar, estava num tempo parado, um tempo muito difícil na minha vida, posso dizer. E o Senhor tem os propósitos, e os propósitos vão se cumprir. Ninguém frustra aquilo que Deus preparou para nós. Isso é certo. E na terça-feira passada, irmãs, eu sentei aqui na cama, e na hora que eu sentei, o Espírito Santo me fez lembrar de uma frase que eu usava muito na minha vida, porque desde que eu me conheço, né, a minha vida nunca foi fácil. Nem infância, nem adolescência não tive, passei já logo para a fase adulta. Mas Deus sabe de todas as coisas, isso que nos conforta, né? E eu me lembrei de uma frase, quando eu sentei, o Espírito Santo me fez eu lembrar, uma frase que eu usava muito, que eu dizia assim: eu vim nesse mundo só para sofrer. E aí o Espírito Santo me fez lembrar, eu já nem me lembro, eu acho que até 2006 eu usava essa frase. Eu já tinha me esquecido disso. Ele fez me lembrar que essa frase não era verdadeira, que o inimigo da nossa alma, em todo tempo, ele quer nos enganar. Em todo tempo, ele está, a Bíblia diz que está em derredor, querendo nos enganar. Satanás, ele quer tentar mentiras na nossa vida, né, para que a gente saia do propósito de Deus, né? Mas o nosso Deus coloca em nós o Espírito Santo da verdade, e talvez aquilo que as irmãs têm guardado lá no
coração delas. Um dia o Senhor vai curando a cada dia, né? E vai trazendo a memória, e você vai dizer: poxa, glória a Deus, que nunca mais saiu da minha boca essas palavras. O Senhor me curou. Porque a Kelly me conhece, eu sou uma pessoa muito quieta. Mas aprove a Deus me chamar no seu reino, né? E eu tenho aprendido muito, Deus tem feito coisas tremendas, isso é maravilhoso. Tem muita coisa, irmãs, na minha vida que eu já passei, às vezes eu até me fico um pouco assim, envergonhada, porque alguém fala alguma coisa que eu, poxa, eu passei por isso. Poxa, eu passei por isso, né? Então, o nosso Deus, ele é maravilhoso, ele sabe o que está no meu e no teu coração, lá no fundinho, porque como a irmã disse, é uma coisa, a dor, o sofrimento, muitas vezes você não consegue falar, mas você reage, seu corpo reage, sua mente reage, fica guardadinho lá no fundo, né? E só que o nosso inimigo, ele sabe de muita coisa. Então, muitas vezes ele usa daquilo que nós guardamos lá no fundo do nosso coração como arma contra nós, para trabalhar na nossa vida. Então, como aquela frase era uma coisa muito pesada, eu vim nesse mundo só para sofrer, porque eu não tinha intimidade, não conhecia um Deus que dá vida, um Deus da verdade, né? E quando o Senhor se apresentou a mim, foi um tempo difícil, eu parei, 2005, para a glória do Senhor, comecei a caminhar, nada fácil, mas glória a Deus que estamos aí. E para ver, a Bíblia diz que o inimigo das nossas almas, ele é mentiroso desde o princípio, minhas irmãs. Nós temos o Espírito Santo da verdade. Muitas vezes, né, até essa moça do livro, né, ela teve dúvidas muitas vezes na dificuldade dela. E nós somos mulheres, seres humanos. Mas quando nós conhecemos essa verdade que nos libertou, essa verdade que nos apresenta uma vida, né, na presença de um Deus Todo-Poderoso, nós podemos, né, resistir àquilo que o Satanás tenta plantar no meu e no teu coração, quando ele diz: você é fracassado. Você fracassou na área. Você é fracassada porque você não tem testemunho para dar. Você é fracassada porque olha a sua família, olha o seu trabalho, mas o Senhor, ele diz que nós somos mais que vencedores. E aqui, irmãs, eu queria ler nesta noite uma palavra que está no Salmo 138, para nós termos a certeza de uma coisa tremenda, que é para a nossa vida. O Salmo 138, ele nos fala do nosso crescimento no ventre da nossa mãe. Ele diz assim: pois possuístes o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formadas, quando ainda nenhuma delas havia. Então, quando vem aquele pensamento na nossa mente: estou sozinha, porque Deus não ouviu a minha oração ainda, porque tanto sofrimento, porque tanta dor, né? Mas o que nos alegra é que antes de nós vir a este mundo, tinham uns dois olhos, os olhos do Senhor, estavam contemplando o meu e o teu crescimento no ventre. Imagina um Deus que cuida de nós lá quando nós somos um embrião, quando nós somos o ovo, que a gente diz, né, o início, está os olhos do Senhor observando o nosso crescimento. Imagina se ele não está conosco em todo o tempo. Se lá ele estava, ele continua estando. Essa é a nossa esperança. Quando nós olhamos, né, para o capítulo 104, achei tremendo isso, e é verdade absoluta. Ele diz assim, lá no 103, no final:
Lembre-se do que conversamos alguns capítulos atrás. Deus nos ama demais para responder às nossas orações de qualquer outra forma que não seja a forma correta. E Ele nos ama demais para responder às nossas orações em qualquer outro tempo que não no certo. Mas, porém, o que acontece conosco? Lá no 105, esse sentimento que a gente tem muitas vezes. Estou num momento ansiosa para ver uma promessa cumprida. Meu sentimento, meu desejo é que Deus faça surgir magicamente uma ponte em torno da corda bamba, para que eu não tenha que andar tão devagar e ter tanto medo enquanto atravesso para o outro lado. Então, nós podemos ver, né, irmãs, a Bíblia diz que os pensamentos do Senhor são mais altos que os nossos. Né? Se Ele ainda não nos respondeu aquilo que nós estamos esperando, aquilo que nós estamos sonhando, eu tenho muitas coisas, eu estou aguardando muitas coisas, né? Nós podemos nos alegrar no Senhor, porque Ele nos ama muito, e Ele quer responder no tempo certo, e que nós possamos esperar, nós possamos entender que aquilo que Ele vai fazer é muito maior do que nós imaginamos, é muito mais tremendo do que nós pensamos. E claro que esse sentimento que nós temos, né, muito tempo esperar. Eu acho que 15, 16, 20 anos, podemos dizer que é muito tempo para nós, mas a Bíblia diz que o Senhor, Ele chega no tempo certo. A Bíblia diz que tem tempo para todo o propósito de Deus na nossa vida. Imagina o nosso Deus olhando para nós e dizendo: olha lá, pastora Andréia, olha lá a Fê, olha a Patrícia, olha as meninas estão sendo formadas, porque eu quero cuidar delas, eu não vou deixá-las sozinhas, eu estou as formando porque elas vão ser templo do meu Espírito, eu quero que elas me chamem de Pai, que elas confiem em mim, que elas saibam que não existe dor, tristeza ou sofrimento em que eu não esteja com elas, e que eu tenho resposta, né? O Senhor, Ele é um Pai cuidadoso, protetor, maravilhoso, que cuida de nós. E claro que a espera é algo bem difícil. Às vezes a gente fica: Jesus, por que tanta espera? Mas Ele está dizendo: eu quero te responder no tempo certo. Eu me alegro no Senhor, irmãs, porque desde o primeiro dia esse livro tem falado comigo. E eu fui juntando coisas e coisas da minha vida, e é como a Bíblia diz, muitos dos nossos irmãos estão passando pelas mesmas tribulações que nós passamos, né? Mas todos nós que estamos na presença do Senhor, nós temos essa esperança que em todo esse processo nós não estamos sozinhas, porque não estávamos sozinhas nem no ventre. O Senhor já contemplava, o Senhor já olhava para nós, o Senhor sonhava comigo e contigo. Quando a Bíblia fala nessa palavra ser, né, eu fui no dicionário de Jesus, meu vocabulário é um pouco pequeno, eu quero ver exatamente o que o dicionário diz, e eu fiquei feliz, porque ele diz assim, que é tecer de fios de diferentes cores, várias coisas entre si. Olha, você foi formada, como se fosse Deus pintou eu e você. Deus pintou nós e nos trouxe a este mundo para que nós seja alguém que ilumine, que alegre os outros pela presença do Espírito Santo em nós. Então não é o sofrimento, não é a dificuldade, não estamos aqui dizendo que sofrimento é uma coisa normal, nós vamos passar sorrindo, que nós vamos ter problema em espera, mas nós podemos passar os nossos processos permitindo que esse quadro que o Senhor fez da nossa vida, essa pintura, esse desenho maravilhoso, e como as irmãs já, né, lembram que esse livro diz que nós estamos inacabadas ainda, porque nós vamos estar acabados quando nos encontrar com Jesus, estaremos perfeitas, né? Enquanto isso Ele está trabalhando, porque lá onde Ele tem para nós é um lugar maravilhoso, e Ele quer que nós entre lá. Então Ele foi pintando, eu e você, a nossa vida. Né? Nós somos, a Bíblia diz que um jardim regado pelo Senhor, né? E Ele está conosco. O que eu queria dizer para os irmãos, eu cheguei a levar um susto assim, quando o Espírito Santo fez me lembrar de uma coisa que o Senhor me libertou, uma mentira de Satanás que acabava
me paralisando, acabava me trazendo dificuldades. Mas glória a Deus por isso, glória a Deus pela vida da Kelly, glória a Deus por essas irmãs, glória a Deus por que o Senhor tem permitido a gente estar passando esse tempo junto, né? E compartilhando de coisas tremendas que o Senhor tem feito. Amém? Amém, amém, glória a Deus. Vou ser bem rápida aqui. Glória a Deus pela sua vida, Rose. Na página 103, fala assim, ela leu o finalzinho, né? Eu quero ler. Eu descobri mais um dado importante. Minha esperança não está ligada ao fato de minhas expectativas serem finalmente atingidas do meu jeito e no meu tempo. Não, minha esperança não está ligada a uma circunstância ou ao fato de outra pessoa mudar ou não. Minha esperança está ligada à promessa imutável de Deus. Espero, pelo bem que sei que Deus finalmente trará, independente dele corresponder ou não ao que eu desejo. Por que eu quero falar sobre isso? Porque eu conheço a Rose, tem 20 anos, né? Nos conhecemos em 2004, igual ela falou. Ela saindo de Manaus, indo para a Tríplice Fronteira, São Gabriel da Cachoeira, eu saindo de Brasília. E eu orei durante anos para ir para Tefé, uma outra cidade no norte, né? Mais para perto de Manaus, porque para mim, com 2 crianças, seria mais fácil eu morar num lugar mais próximo de uma capital, que seria Manaus. E o Senhor me mandou para o lugar mais longe. E quem foi me buscar no aeroporto foi a Rose, ela e o marido dela. Eu cheia de bagagem, um monte de coisa. Eu cansadíssima, porque eu peguei o voo no Rio de manhã muito cedo, né? Com malas e malas, porque eu ia passar 2 anos sem sair de lá, numa comunidade indígena, e eu fiquei com tanta vergonha nessa noite, porque eu levei tanta coisa, então era bagagem por cima da cabeça dela, e eu tagarelando, e a Rose totalmente calada. A Rose era muito fechada. E cheguei primeiro em São Gabriel da Cachoeira, depois a Rose foi, e aí fomos morar na vila, eu morava na rua de trás, ela na rua da frente, e o Senhor, né, que a André falou no início sobre o conselheiro, sobre o Espírito Santo, aquela pessoa que tem que estar junto com você, e eu orava muito pela vida dela e pela família dela. Comecei a levar a filha dela para a igreja comigo, depois levei a outra, era a Val, era a Nanda, que era bem pequenininha, e eu orava muito por ela, e eu falava, gente, e a Rose sempre muito séria, e eu falava, e fazia reunião com as mulheres, e aí eu falava, Rose, fala alguma coisa, Rose dava oportunidade, Rose não falava nada, e chegou assim, passou um ano, Marcelo foi convidado para ir para outro lugar, e eu falei, vou embora agora, porque, Senhor, eu não estou dando frutos nesse lugar, as minhas alunas, que são índias, indígenas, elas parecem que não me ouvem, a nossa linguagem está diferente, e o Senhor tinha falado para mim, olha, os campos estão brancos, está pronto para ser, né, colhido. Vai, fala, e você vai ver os frutos. Só que aí vem a desesperança. Eu acabei de ler sobre a esperança. O tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E aí, quando eu tive o sonho desse lugar, logo em seguida, Marcelo teve essa proposta de ir para Três Corações, em Minas Gerais. Aí eu falei para a Rose, né, nós morávamos juntos, estávamos sempre juntos, tomando chimarrão, um calor danado. E aí eu falei, Rose, Marcelo recebeu esse convite, eu vou embora. E ela teve uma reação que eu nunca tinha visto da Rose, porque a Rose era bem séria, ela não falava. E aí ela falou, você não pode ir embora, você não pode ir embora. E aquilo ali tocou muito ao meu coração. E demos continuidade, e a nossa amizade foi crescendo, e os nossos grupos deram continuidade. E hoje, eu ouvindo a Rose, né, falando com vocês, porque semana passada ela falou, olha, eu travei, e eu preciso falar. E eu falei assim, não perca essa oportunidade, porque eu conheci a Rose, ela calada, né? Ela falava, às vezes, coisas comigo, mas em grupo, ela era totalmente calada. E Deus tinha me dado uma palavra profética na época para ela, que ela iria falar para muitas pessoas, sabe? Deus ia destravar. Então, quando eu vejo a Rose falando, cheia do Espírito Santo, eu sei que aonde ela está com um grupo de mulheres, eu conheço uma outra irmãzinha que fala muito bem dela, fala pastora Rose, olha, uma mulher de Deus, cheia. Então, eu quero animar, sabe? Estou feliz, Rose, pela sua vida, eu glorifico a Deus, sabe? Porque Ele é fiel. Deus é muito lindo, não tem nada a ver com a Kelly, porque a Kelly, ela falhou, né? Teve um momento que eu falei, cara, eu não dou conta, eu vou embora daqui, porque eu não estou vendo frutos. E depois eu fui vendo vários frutos, porque não tem nada a ver com a Kelly, tem a ver com o Espírito Santo. Então, eu quero animar a vocês, sabe? Cada um, como cada uma que falou, temos lutas, temos tanto
passamos por tantas coisas, mas quem habita em nós é o Espírito Santo, sabe? E isso já é um privilégio, e ele nos motiva, e ele traz essa esperança, e ele traz essa alegria. Cristo em vós, né, ele nos alegra, ele nos impulsiona. Então, assim, a Rose, para mim, é um exemplo de perseverança, não tem nada a ver com a Kelly, tem a ver com os olhos do Senhor. Ela leu lá Salmo 139. Foi ele que nos fez. E ele não desiste de nós, sabe? Ele não desiste. Talvez a Kelly teve um momento, igual eu falei para ela, Rose, eu tô indo embora. Tipo, eu tô desistindo de você. Eu tô desistindo da tua família. Rose, você não fala. Rose, abre a tua boca. Eu não tô dando conta de falar sozinho e só nesse grupo. E não foi no tempo, não foi na minha hora. Deus levou ela para Santa Maria e Deus, né, ativou lá tudo que precisava na vida dela e tem ativado e tem feito grandes coisas. Ela tem sido bênção naquela igreja, bênção para aquela comunidade, para as irmãs lá. Então, assim, não desista, sabe? Quando a Andréia falou, olha, precisei de alguém para ir lá, né, a me ajudar, né, a descer um zíper. Isso são conselheiros, isso é o ajudador, isso é o Espírito Santo, são pessoas, sabe? Não desiste de pessoas. Se for necessário, peça, olha, eu estou aqui, olha, eu estou precisando de ajuda, vem aqui. Mas não desista daquilo que o Senhor tem colocado no seu coração, porque quando nós estamos passando, pensa que lá foi tudo festa, né? A Rose sabe que eu passei por tanta perseguição até com pessoas que eu falava, Deus, o que eu fiz para essa pessoa que está me odiando tanto? Mas eu entendo que é a obra do Senhor, e nós não podemos retroceder naquilo que o Senhor tem nos chamado. Então, eu quero animar cada uma de vocês, né, a realmente compartilhar o que cada uma que falou, o testemunho da Nani, o da outra irmã, da Vanessa, enfim, cada uma que durante todas essas semanas tem falado, né, como Deus tem agido. Eu acredito na vida de vocês, na minha vida, e estamos aqui para isso, sermos curados e também curarmos. Eu não vou deixar nunca de falar isso, porque esse é o processo que Deus está fazendo na nossa vida, né? De que nos levantamos com uma voz profética na nossa geração. Somos mulheres, sim, o inimigo tem investido nos lares, tem feito coisas terríveis, mas nós não vamos retroceder, não vamos parar, sabe? É ele que tem falado, é ele que tem nos colocado toda a armadura de Efésios 6 lá, olha, vai, você tem tudo que você precisa, porque sou eu que te dou, não tem nada a ver com sabedoria de alguém, ou diplomas, não, tem a ver com o Espírito Santo. Não estou dizendo que a gente não deve estudar, eu mesmo estou estudando, voltei a estudar, fazer psicanálise, é não desistir de pessoas, é não desistir dos sonhos, é não desistir do propósito, da identidade, aquilo que a Rose falou, o inimigo ele é sujo, ele coloca um monte de mentira desde nós somos da tenridade, desde a nossa infância, e aí vem os traumas, e nós vamos crescendo com todas essas mentiras ao longo dos anos, conhecemos a Cristo, e ficam lá, toda aquela bagagem, todo aquele lixo, aquela montanha de lixo sobre a nossa vida, e nós precisamos romper com esses lixos e dizer, não, eu sou chamada, eu tenho um propósito, Deus tem algo sobre a minha vida, né? Então, através até da minha dor, olha a dor da Nani, como ela edifica a minha vida quando ela fala. A Rose, eu sei das coisas da Rose, então, assim, como ela edifica. Às vezes eu falo, sei lá, eu não sei, eu não daria conta de passar por isso. Dá sim, e nós damos, porque não tem nada a ver com a gente, tem a ver com o Senhor. Então, eu quero animá-las mesmo, né? A Rose, para mim, é um exemplo de que o Senhor, ele não desiste. Ele não desiste. Quando ele fala, olha, eu tenho algo, eu vou fazer, ele é fiel e justo para cumprir aquilo que sai da boca dele. Porque tudo que sai da boca de Deus não volta para si vazia. Antes, ela faz aquilo que lhe apraz. Então, é isso, meninas. Esse capítulo ele vem falando muito sobre o sofrimento e tudo que ela passa. Mas ela tem essas palavras de ânimo. Então, assim, vamos ficar com as palavras de ânimo que o Espírito Santo de Deus, ele gera no nosso coração. Gerando no nosso coração que possamos dar mais e mais frutos em nome de Jesus. Beijos. Vou passar agora para a Paty. Beijo. Obrigada. Amém. É porque a Dani, eu não sei se a Andréia viu, se as meninas viram, a Dani quer dar uma palavrinha. Dani Veras. Cadê ela? Isso, a paz, meninas. Deixa eu abrir aqui, vocês me verem. Eu estou aqui escutando vocês e acompanhando. Eu quero louvar a vida de vocês, apesar de eu estar passando por uns desafios. Desculpa, tá? Que eu também sou chorona, não só tenho uma chorona aí, não.
e agradecer pela vida de Kelly, que tem intercedido de uma forma muito especial pela minha vida, independente da hora, seja de madrugada, a qualquer momento ela segurou muitas barras e vem segurando muitas barras minhas. E eu queria só ler uma parte do livro, que é na página 113, que fala assim: existe um propósito nesse processo. Sim, o processo será tão desordenado, tão cheio de lodo, de lama e gritos de socorro, que você se questionará se eles estão sendo realmente ouvidos. Eles estão. Como eu disse antes, Deus não está longe. Ele está muito mais interessado em seu preparo do que em seu conforto. Deus vai tomar todos os seus gritos e fazer um arranjo com esses sons, que resultará em uma canção gloriosa. Ele irá adicioná-la a uma sinfonia de compaixão. Você fará um solo em que as notas nascidas das suas lágrimas ajudarão a aliviar a dor do outro. E isso foi muito forte, porque foram palavras que foram ditas antes por Kelly, para mim, no momento que eu estava passando crise de ansiedade. E as minhas crises de ansiedade, elas são sufocantes, eu fico sem conseguir respirar. E ela faz todo o exercício comigo por telefone, né? Em qualquer hora ela está comigo. E engraçado que eu tinha colocado, eu tenho um hábito de conversar com Deus por cartinhas. Às vezes parece um pouco ameninado, mas é assim, sabe? Eu sempre tive um diário onde eu queria conversar com Deus, eu fazia cartinhas e colocava. E a última que eu escrevi foi assim, esse bilhetinho, na realidade, né? Oi, Jesus, sei que tu estás aí em todos os lugares. Sei também que declaras teu amor em poesias de vida todos os dias para nós. A tua insondável criatividade nos revela a doçura do teu ser, todas as manhãs quando acordamos. Gostaria de te confessar algo. Sinto falta do teu abraço. Às vezes a gente passa por momentos de lodos, de lamas, de solidão, de processos desafiadores, que a gente sente falta do abraço de Deus, a gente sente uma saudade que a gente não sabe explicar. E eu acredito que essa saudade é o reflexo da eternidade que existe em nós, no nosso DNA. Porque nós não nascemos separados de Deus, nós somos separados de Deus pelo nosso pecado. Então, existe esse espaço. Então, acaba que quando a gente está passando por alguns processos, dependendo da área que Deus quer trabalhar em nós, no meu caso, eu estou precisando passar pelo deserto da solidão, e Kelly até mandou uma palavra para mim que fez eu amanhecer totalmente diferente, uma mensagem que ela mandou para mim sobre quem Deus estaria preparando para ser usado, né? Então, e essas pessoas que Deus estaria usando, elas estariam passando pelo deserto da dor, pelo deserto da tentação, pelo deserto da solidão, e aquilo me tocou profundamente. Às vezes a gente escuta, mas depende da hora, sabe? Aquela palavra tinha que vir naquela hora, naquele momento, naquele dia, naquele estado emocional que eu estava. Engraçado que antes de eu passar por tudo isso, eu tinha mudado a minha oração com Deus, porque quando eu orava, eu sempre dizia assim: Deus, eu te peço pela minha família, pelos motoristas de Uber, pelos pessoal que trabalha com ambulância, pelos enfermos, por Israel. Aí você sai falando por tudo, né? Tudo que vem assim, que você sabe que é a dor do mundo e das coisas que você precisa, e daí você agradece a Deus por estar vivo e tal, aquela oração que a gente sabe que é normal, que a gente sempre faz. Mas chegou um dia que eu cheguei em casa, botei meu joelho no chão, tranquei a porta do quarto e orei assim: Deus, eu não quero orar mais assim, só te pedindo algo pela humanidade e agradecendo que tu és santo, que tu és maravilhoso, porque tua palavra já diz isso, a natureza da criação já diz isso, mas eu quero orar diferente. Me ensina a te amar. Poxa, quando eu orei isso, minha vida mudou, assim, virou tudo de cabeça para baixo. Tudo começou a acontecer na minha vida, assim, que eu não consegui dar conta, que é justamente esse texto do livro que eu li, né? Que é essa parte, assim, que a vida começa a ficar desordenada, tudo fora do lugar, e você começa a ver quantas coisas estragadas tem dentro da gente.
quantas coisas que você nem imaginava que existia está dentro da gente. Então, para completar, para não ficar tão prolongado, né, também, eu queria só ler aqui Romanos 8, que fala assim: quem se atreve a acusar os escolhidos de Deus? Ninguém, pois o próprio Deus nos declara justo diante dele. Isso está em Romanos 8, 33, tá? Quem condenará, então? Ninguém, pois Cristo Jesus morreu e ressuscitou e está sentado no lugar de honra, à direita de Deus, intercedendo por nós. O que nos separará do amor de Cristo? Serão aflições ou calamidades, perseguições ou fome, miséria, perigo ou ameaças de morte? Como diz as Escrituras, por causa de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos como ovelhas levadas para o matadouro. Mas, apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje, nem o que virá no futuro, nem poderes, nem alturas e nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, assim, eu precisava falar isso porque eu estou passando por um momento muito difícil. Eu quero louvar a vida de vocês pela intercessão de cada uma de vocês, apesar de eu não estar participando, assim, aparecendo, falando, mas eu sei que isso faz parte do processo e que Deus tem tido muita misericórdia da minha vida, me ensinando a amá-lo e entender que esse processo, que meu processo, que ele está muito mais interessado no meu processo do que no meu conforto. E é isso, Kelly e cada um de vocês, mas digo Kelly em especial porque ela tem vivido cada detalhe da minha vida, cada choro, cada lágrima, cada momento de eu estar sem ar, dizer que eu não estou conseguindo respirar. E ela para tudo, gente, ela na viagem, no ônibus, saindo do interior, e ela lá comigo, o Wi-Fi saía né, ou ela perdia o sinal, e ela lá comigo. Isso não tem preço, sabe? Isso não tem preço. Isso é o maior presente que a gente pode ter na vida, não são coisas, gente. Não são coisas. Eu passei por muitos processos já, hoje eu sou divorciada, né? Eu fui casada durante 22 anos com meu primeiro namorado, meu primeiro beijo. Então a gente cria toda aquela ilusão e a gente acaba enfrentando muitas lutas, se decepcionando e a pessoa escolher outros caminhos. Isso entre violência física, violência psicológica, eu venci e cheguei aqui. Mas tive grandes decepções e passei por esse processo. E Kelly acompanhou comigo todas as coisas, assim, sabe? Cada lágrima. Então eu quero louvar a vida de vocês, que estão intercedendo também por cada uma de nós, umas pelas outras, e pela frase que tem me sustentado assim, porque eu creio que nós somos, cristão significa pequenos cristos, né? Então, nós somos Cristo nos séculos de hoje. Jesus foi, deixou o Espírito Santo dele em nós somos templo e morada do Espírito Santo, então nós somos Jesus, nós somos embaixadores de Cristo. Então, Kelly é Cristo, Helena é Cristo, Gleice é Cristo, André é Cristo, então Patrícia, então todo mundo aqui entendeu? E Deus usa. Tinha momentos que Deus usava 3 dos discípulos para uma determinada situação, tinha momentos que ele usava né? E nesse momento Deus usou a discípula Kelly na minha vida, sabe? Para dizer assim, ressuscita Lázaro, sai da caverna, Elias. Então ela tem feito isso, tem sustentado a palavra, e a frase que me levantou muito nesse momento foi quando ela disse assim: Dani, não importa que você esteja passando, eu não vou soltar a sua mão. E esses anos todos que eu tenho vivido, que é a dor do abandono, o que eu mais vi na vida foi soltar a minha mão, sabe? E eu seguro hoje na mão das minhas filhas com muita força e espero que ela nunca precise passar por esse soltar de mão, sabe? Porque é uma dor muito difícil de trabalhar. E essa palavra que ela me deu hoje, assim, foi muito impactante para mim. Ela não tem noção da dimensão que foi quando ela disse para mim: Dani, não importa que situação esteja, se você quiser ficar lá, assistir tudo, não falar nada, ficar quietinha, mas lembre-se,
Eu não vou soltar a sua mão. Isso para mim foi essencial. Foi vital, assim, sabe? Foi vital mesmo. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada uma de vocês e pela vida de Kelly, viu? Amo vocês, meninas, mesmo não estando perto, mesmo conhecendo vocês, assim, aos pouquinhos. Eu, no meu silêncio, eu vejo o jeitinho de cada um. O jeitinho carinhoso de cada um. Um testemunho forte e lindo de vocês. Vocês exalam um bom perfume de Cristo. Pode ter certeza disso. A paz com todas, viu? Oh, glória a Deus, que coisa maravilhosa. É muito bom. É muito bom ouvir esses testemunhos, ouvir a família de Cristo, saber que somos uma em Cristo Jesus e que o Espírito Santo trabalha em nossos corações, né? É Dani, né? Dani, eu marquei também hoje para a gente encerrar um versículo, depois a gente lê, né, em casa, cada um está nas suas casas, mas é Romanos 8 também, que fala sobre o Espírito Santo, que ele nos ajuda, né? Eu acho que é Romanos 8, no versículo 26, que ele fala que ele nos conhece, né? E nos ajuda a interceder, a orar, ele é aquele que nos consola, né? E está também em Romanos 8. Então, eu creio que o Espírito Santo está falando conosco, né? Hoje ele separou para falar aos nossos corações, né? Para a gente compartilhar aquilo que está. E ele é o que é o consolador, ele que nos cura, né? E eu creio que essa noite o Espírito Santo vai continuar ministrando o coração, nos nossos corações, né? Que nós realmente vamos ser curadas para curar outras mulheres. Quero agradecer a Deus, agradecer a vida de cada uma de vocês. Vocês realmente são uma bênção, né, na nossa vida. Tem até uma canção, né? O que seria de mim sem irmãs, sem irmãos do azar. Uma hora a gente bota aqui. Isso, Paty. Romanos 8, 26. O que seria de mim sem vocês? Eu creio que essa noite o Espírito Santo vai seguir falando aos nossos corações, né? Então, eu quero me despedir de vocês, de que cada uma de nós, né, seguimos aí nesse alvo, que esse alvo é ser parecida com Jesus, né? Uma família com muitos filhos semelhante a Ele. Esse é nosso desejo. E que o Espírito Santo continue usando cada uma de vocês. Eu acho que o Senhor nos uniu aqui com propósito, tenho certeza disso, né? E que o propósito de Deus siga, né? E que a gente permita, né? Porque sempre é uma escolha. Foi o que você falou, né? Fez uma escolha. E cada uma de nós estamos fazendo uma escolha. E essa escolha é seguir Jesus, até que Ele venha. Amém? Possamos ter uma noite abençoada, cheia da presença do Espírito Santo. E deixamos que o Espírito Santo siga falando no nosso coração. Que Ele que intercede por nós. Ele que nos ajuda, né? Amém? Quero dizer que amo vocês e até a próxima, se assim o Senhor permitir. Beijo. Ficam na paz, tá? Até a próxima.